agradecer os irmãos que estão conosco, agradecer as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Com certeza o Senhor tem uma palavra para a sua vida nessa noite. E pensando aqui, naquilo que o Senhor colocou no meu coração, nós já estamos praticamente chegando no mês 5 do ano. Desde o começo do ano, um pouco antes do ano, nós estamos trabalhando, orando a Deus, pedindo graça para que nós possamos juntos construir uma igreja que seja saudável. Importante isso, uma igreja que seja madura, uma igreja também que seja, acima de tudo, comprometida com os valores do reino de Deus. Esse é o nosso desafio nesse ano, depois de um tempo difícil, que nós estamos passando ainda por ele, mas com muita confiança em Deus, que o Senhor tem muitas coisas para fazer através da Betel aqui em Filadélfia. Você crê dessa forma? Amém? E uma das coisas que o Senhor colocou muito forte no nosso coração sobre o tema desse ano, que é uma vida no Espírito. Nós estamos aprendendo no decorrer do ano, Marcelo tem sido uma bênção na nossa vida, pastor Marcelo Jamal, e nós temos aprendido muito aqui, como nós, de fato, como igreja, como nós podemos honrar a pessoa do Espírito Santo. E uma coisa, quando nós falamos do Espírito Santo, que nós temos que compreender, que o Espírito Santo, ele deve ser honrado, mas quando nós convidamos uma pessoa que venha fazer parte da nossa vida, quando nós convidamos uma pessoa para que possa ir nas nossas casas, uma das coisas que nós temos que nos preocupar é honrar essa pessoa, para que ela seja bem recebida. E assim, quando nós olhamos a obra do Espírito Santo na nossa vida, nós temos que nos preocupar justamente com isso. De fato, nós estamos com a nossa vida honrando a pessoa do Espírito Santo, colocando o Espírito Santo no lugar que é dele na nossa vida. E também precisamos estar comprometidos com honrar ao Senhor, mas também entender a mensagem, aquilo que Deus está falando conosco. Nós precisamos honrá-lo, nós precisamos compreender a mensagem e nós precisamos de aplicar aquilo que está sendo ensinado, orientado à nossa vida, para que isso seja parte do nosso dia a dia, não sejam somente exercícios litúrgicos, muitas vezes de ir e vir à casa do Senhor, ao templo, mas que isso se torne realidade nas nossas vidas. E eu queria falar um pouco nessa noite, antes de nós lermos, eu queria explicar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu queria falar sobre encontros nessa noite. E deixa eu adiantar um pouquinho do assunto. Quando nós estudamos as Escrituras, nós percebemos que o Senhor, Ele manda Moisés ali escrever a lei, e uma das coisas que Ele orientava, mandava o povo de Israel, todo homem piedoso, todo homem, que ele pudesse comparecer pelo menos 3 vezes ao templo em Jerusalém, para que ele pudesse, dessa forma, honrar ao Senhor. E eu queria que você entendesse isso, porque isso é importante para que, nisso que nós vamos tocar nessa noite. Veja bem, quando Jesus saía onde ele morava, na Galileia, ia em direção a Jerusalém, ele geralmente percorria na região do Jordão. Essa região era cercada de aldeias e cidades que ele parava. Quando a gente vê as pessoas do Antigo Testamento, e até mesmo do tempo de Jesus, elas caminhavam, não tinha as facilidades que nós temos hoje, e às vezes elas demoravam dias de ir para uma região a outra. E ali eles tinham que pernoitar, eles tinham que dormir em cidades, aldeias. Jesus, quando ele começou a ficar mais conhecido, ele preferia ficar do lado de fora para que não tivesse tanto tumulto, mas ele sempre passava por essas aldeias, por essas cidades, para que ele pudesse, de fato, chegar ao destino final, que era Jerusalém. E ali havia o templo. E veja bem, em todo lugar que o Senhor Jesus passava, ele curava, ele ensinava, ele restaurava, ele ministrava sobre o reino de Deus. Isso a gente vê bem quando você lê lá em Atos capítulo 10, 38 por ali, fala o seguinte, que quando quando Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E ele fazia isso de uma forma natural, acontecia, era parte da vida de Jesus, curar e restaurar pessoas que já não tinham esperança, talvez, eles encontravam com Jesus e eram impactadas com o poder de Deus.
E a gente vê que no decorrer dessas idas e vindas a Jerusalém, a gente vê que Jesus tocava, encontrava com pessoas, ia tocando, curando. E olhando essa história e essa tendência que tinha a caminhada do ministério de Jesus, eu fui percebendo que Jesus, ele encontrava com pessoas, e cada encontro que Jesus tinha, algo maravilhoso acontecia. Eu fui percebendo que, de fato, a Bíblia é um livro de encontros. Eu queria que você e queria que nós, a partir desse momento que nós estamos falando sobre isso, começasse a ler e perceber nas Escrituras que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro que mostra e deixa claro para nós e relata encontros que aconteceram. Desde Adão, que foi o primeiro encontro com Deus ali, a gente vai ver ali que Deus teve encontro com Moisés, ele teve encontro com Abraão, ele fazia e faz até o dia de hoje dessa mesma forma, porque nosso Deus não muda. A Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós devemos, de fato, entender isso de uma forma mais clara. E eu escolhi aqui duas histórias que estão lá no livro de Marcos, capítulo 10, de dois encontros. E eu escolhi esses dois encontros porque eles têm resultados diferentes. Existe ali uma diferença entre o resultado desses dois encontros de Jesus. E eu queria que nós pudéssemos ler, está lá em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Nós chamamos esse trecho das Escrituras como o jovem rico. Eu queria ler para você, queria que você acompanhasse comigo. Amém? Acharam? A Bíblia diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Veja bem, grande parte do Evangelho, só para que a gente possa entender aqui e nos localizarmos, é relatado na semana antes de Jesus ir para a Páscoa. Depois, nós temos ali uma festa de 7 semanas, depois você vai ver a crucificação de Jesus, depois você vai ver a ressurreição, depois um período de 40 dias que Jesus ficou ali ensinando aos seus discípulos, e depois nós temos a assunção de Jesus aos céus. E grande parte das Escrituras a gente vai ver que é mostrando essa parte. Mas nesse capítulo, você vai reparar que Jesus estava subindo. Ele sabia que faltava pouco tempo para que ele pudesse ser crucificado, e ele começa a encontrar com essas pessoas, e mesmo com esse conhecimento, explicando aos discípulos ali o que aconteceria, ele vem e ele cuida dessas pessoas, ele tem esses encontros com essas pessoas. O outro encontro que eu queria relatar está lá em Marcos capítulo 10, no mesmo capítulo, um pouquinho mais abaixo. Ele estava chegando ali, a Bíblia fala, e foram para Jericó. Marcos capítulo 10, a partir do 46. E foram para Jericó, lembrando que Jericó era uma dessas paradas obrigatórias para que eles pudessem pernoitar, porque eles precisavam subir para Jerusalém, lembrando que eles vinham na beira, vamos dizer, ali do Jordão, e quando chegavam ali na região, perto de Jericó, eles subiam, e a Bíblia diz que quando chegaram a Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi,
tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E interessante, ele imediatamente começou a ver, olha que as escrituras diz, e seguia Jesus estrada afora. Interessante que você vai ver o contraste dessas duas histórias que a gente leu aqui junto. Primeiro, você vê que aquele homem, estava, pensava que era alguma coisa, e se aproxima de Jesus, enquanto o outro estava prostrado, já ali mendigando, a Bíblia chama ele de mendigo, ele estava ali à beira do caminho. Um se prostrou e outro correu, um ficou prostrado e outro correu a encontrar com Jesus. Um era admirado porque era rico, era dono de muitas propriedades, até o ponto dos discípulos de Jesus se admirarem quando Jesus vem e confronta esse que nós chamamos de jovem rico. O outro era hostilizado. Quando clama, quando chama, Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles falaram com ele: você se cale, melhor você ficar quieto aí, não incomode o mestre. Mas no final do encontro dos dois, há uma grande diferença. A Bíblia fala que um saiu irado, bravo, triste, enquanto o outro foi curado, restaurado, ao ponto de, naquele mesmo momento, seguir Jesus estrada fora, se alegrar com aqueles que estavam juntos com Jesus, seguindo para Jerusalém. Então, a gente vê claramente o contraste, desses dois encontros aqui que nós relatamos. Quando o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês sobre esse assunto, encontro, o meu objetivo é que nós, a partir dessa noite, nós possamos dar mais crédito, mais valor, valorizar, acrescentar valor, quando nós, de fato, possamos encontrar pessoas. Eu estava analisando, e você vai pensar comigo, e eu creio que você vai concordar. Nós vamos ter praticamente 4 tipos de encontros. 4 tipos. E tem outros encontros, mas não tocam aos homens. Você tem o encontro do homem, é um tipo, tá? Do homem com anjos. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, que nós devemos ter cuidado, não devemos negligenciar a hospedar, ou ser hospedeiros, porque podemos hospedar anjos sem saber. Então nós podemos ser, a Bíblia relata, encontrar anjos. Eu não sei se você já teve essa experiência de encontrar pessoas e depois as pessoas desaparecerem e você acha que eu encontrei um anjo de Deus. Já aconteceu comigo, acho que deve ter acontecido com você. Você não tem ideia de onde surgiu aquela pessoa, também você não tem ideia para onde foi, mas você precisava de algo ali. Me lembro que eu estava perdido no Haiti, e com certeza nós ali estávamos sem um lugar para dormir, sem conseguir falar a língua, já era meia-noite praticamente, nós íamos ter que dormir, e nós estávamos ali pouco tempo depois que houve aquele terremoto no Haiti. Um lugar super perigoso, as pessoas estavam matando umas às outras, uma situação assim bem difícil, e nós encontramos uma pessoa que nos levou até onde estava o exército brasileiro, e ali nós conseguimos dormir naquele lugar, e nós não sabia de fato quem era aquela pessoa. A gente foi perguntar em inglês, ninguém falava inglês, só falava a língua crioula e falava também o francês, mas tampouco sei falar crioulo, nem sei falar francês, mas fui a uma farmácia tentar pedir uma informação, e ali tinha uma pessoa que nos encaminhou, exatamente, andou ali mais ou menos, saiu do seu carro,
tinha um carro, a gente foi acompanhando aquele carro até que nós pudéssemos chegar onde estava o Exército Brasileiro. Ali o Exército Brasileiro nos acolheu e conseguimos passar a noite. Foi, na minha opinião, graça de Deus, um anjo de Deus que apareceu ali para poder nos ajudar. Então, temos sim encontro com anjos. Existe também um encontro de homem com o diabo. Infelizmente, não sei se você já teve oportunidade, os demônios, eles não têm forma corpórea, mas eles são invasores, eles invadem pessoas. E muitas, às vezes, nós encontramos e deparamos com pessoas possuídas pelo inimigo, e nós nos deparamos e temos esse encontro desagradável. É muito ruim, é muito triste você ver uma pessoa possuída por Satanás, pelo diabo, porque o homem, ele não nasceu para isso. Ele nasceu para a glória e honra do Senhor. Mas existe sim a possibilidade. Existe outro encontro, que é o encontro do homem com o homem. Você com certeza já encontrou aí centenas, milhares de pessoas na sua vida, e você talvez não percebeu, mas são encontros, e eles são importantes, porque você está encontrando com um homem, com as mulheres, ou seja, gênero humano, e nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. E existe também o encontro do homem com Deus. Eu queria que nós pudéssemos focar nos dois últimos, no encontro do homem com o homem e no encontro do homem com Deus. Veja bem, a Bíblia diz que Deus é Espírito, e que carne e sangue, ele não pode herdar o reino dos céus. Amém? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 15. Então, o que acontece? Nós tratamos de pessoa com pessoa. Eu não posso ver Deus, eu não posso tocar Deus. Deus é Espírito, mas Deus usa pessoas. Jesus, que nós amamos, Jesus tem um corpo glorificado, e a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Muitas vezes nós usamos esse termo, nós encontramos Jesus, mas na verdade, raramente Jesus vai encontrar com as pessoas, porque na verdade, hoje nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina que nós teve um encontro lá em João capítulo 3, de Nicodemos com o Senhor Jesus, e o Senhor traz uma verdade muito importante para aquele homem. Ele fala assim, você vai ter que nascer de novo. E aquele homem, que era um homem experimentado na lei, ele fala, como é possível um homem velho como eu nascer de novo? E o Senhor Jesus fala com ele, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. E como se nasce, o Senhor fala assim, você vai nascer da água e do Espírito. A água está significando, apontando para a palavra de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós falamos que nós temos um encontro com Deus, nós temos um encontro com a palavra de Deus, e o Espírito Santo que testifica em nós, nós recebemos ele do nosso coração. Antes o ministério do Espírito Santo era de forma exterior. Hoje o Espírito Santo de Deus habita no homem e somos convencidos por ele. Então, quando nós falamos sobre encontrar com Deus, geralmente você vai ver que dificilmente o Senhor, existem relatos e testemunhos que o Senhor Jesus veio a sonhos conversar com pessoas, principalmente no mundo muçulmano, pessoas que não têm acesso à palavra de Deus. Então, por sonho, o Senhor vem e ministra aquelas pessoas. Porém, eu e você, geralmente, nós encontramos com outro ser humano, nós encontramos com outra pessoa. Deus, de fato, Ele trabalha todo o nosso destino, toda a nossa vida através de encontros. Isso é muito interessante a gente perceber isso. Quando nós temos um encontro com pessoas, Deus usa pessoas para que nós possamos, de fato, entender mais sobre a pessoa de Deus. Eu acho que nos falta sim, a consciência da importância dos encontros na nossa vida. Talvez você nunca tinha pensado nisso antes. Se cremos que Deus é soberano, quem crê que Deus é soberano aqui? Amém? Ele é todo poderoso ou não? Amém? Então o Deus soberano que nós servimos, Ele tem um plano para a sua vida e para a minha vida. E nesse plano eterno de Deus,
Ele traça os nossos caminhos, Ele traça os nossos passos, e Ele coloca pessoas na nossa vida. Interessante isso. Quando nós vemos Jesus ali atravessando da Galiléia, indo até Jerusalém, ele ia parando, encontrando com pessoas. Ele encontrou com aquela mulher samaritana na Samaria, porque ela precisava de ter um encontro com Deus. Ele encontra com Zaqueu também em Jericó, nesse mesmo capítulo ali, quando você vai ler lá em Lucas capítulo 19, porque Mateus, mesmo sendo um publicano, um homem que não tinha o respeito, vamos dizer, da sociedade, ele também, o Senhor fala, também ele é filho de Abraão, ou seja, um homem que precisaria ter um encontro com Deus, e Deus separa circunstâncias, momentos específicos da nossa vida, para que nós possamos ter um encontro. E Ele usa pessoas, Ele usa gente de carne e osso, como eu e você, para que através dessas pessoas, muitas vezes falhas, muitas vezes com necessidades, muitas vezes com situações que você fala assim, eu não queria estar na pele dessa pessoa, mas essa pessoa é o canal que Deus usa para ministrar a palavra de Deus a você, para que você de fato possa receber a palavra e crer. Porque a Bíblia fala que a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas essa palavra de Deus, ela chega até aos nossos ouvidos através de uma pessoa. Por isso que nós devemos de fato valorizar os encontros. Eu estava pensando sobre isso, porque se tem uma coisa assim que eu já fiz e já perdi a conta de quantas vezes eu tive a oportunidade de fazer isso, é de buscar pessoas no aeroporto. E quando você vai no aeroporto, tem duas experiências que você vai começar a observar. Você vai ver pessoas se despedindo e você vai ver pessoas se encontrando. E é tão legal quando você vê um encontro, né? Alguns vão com balão assim, outros vão com cartazes. A gente pode ver a alegria, a expectativa no rosto das pessoas, porque vai ter aquele encontro. E a gente, às vezes, encontra, mas a gente não valoriza isso que é tão importante na nossa vida. O encontro é muito importante. Se não fosse por encontro, você não estaria aqui nessa noite. Porque o teu pai teve um encontro com a sua mãe, você está aqui nessa noite. Interessante isso, né? Se não fosse por causa do encontro, você não teria as amizades que você tem. Se não fosse por causa do encontro, você não teria chegado a essa igreja, a essa congregação. Alguém, uma pessoa te encontrou um dia, te convidou, falou assim, tem uma igreja, tem um povo ali que adora a Deus, eu queria te convidar para que você possa estar conosco naquele dia. Então, Deus usou e Deus usa pessoas. Você está sentado do lado aí do seu esposo, ou a esposa do lado do marido, por quê? Porque um dia vocês se encontraram. Deus permitiu que, no plano eterno de Deus, segundo a vontade do eterno que nós servimos, você tivesse a oportunidade de encontrar essa pessoa que está do seu lado. Então, os encontros são muito, muito importantes. A nossa fé, gente, nossa fé, Deus usou uma pessoa. Deus usou uma pessoa na minha vida, e eu sei que essas pessoas que Deus usa, esses encontros, né, no plano eterno de Deus, que são usados por Deus para que a palavra chegue até o nosso coração, nós nunca mais vamos esquecer essas pessoas. Nós nunca mais vamos esquecer esse encontro, quando pela primeira vez nós tivemos a oportunidade, nós fomos expostos ao Evangelho, o Evangelho entrou no nosso ouvido, talvez a gente até em princípio não queria muito, mas esse Evangelho entrou no nosso ouvido e caiu no nosso coração. Esses encontros marcaram o nosso destino, esses encontros marcaram a nossa vida, esses encontros marcaram a nossa eternidade. Nós nunca mais fomos os mesmos, porque um dia o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, Ele permitiu que nós tivéssemos esses encontros. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Então, veja bem, eu estava fazendo uma pesquisa, porque eu comecei a estudar assim, sobre esse assunto, quais foram os encontros mais relevantes da história. E você começa a tentar, são tantos encontros que mudaram nações, que mudaram destinos, que mudaram situações assim tão sérias.
e você não vai chegar a uma conclusão. Alguns sugerem que o encontro mais importante que houve na história do mundo foi quando, na maior guerra do mundo, que morreram milhões e milhões e milhões de pessoas, somente judeus morreram 6 milhões, quando houve um encontro daquele homem que estava possesso, Hitler com Mussolini, e ali se deu a ideia maligna de começar uma guerra, invadiram a Polônia, e assim foi. Outros creem que foi um encontro pós-guerra, que foi Franklin, que foi o presidente dos Estados Unidos, juntamente com Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, e também aquele homem Stalin, que também era um homem maligno, porém ele estava do lado, vamos dizer assim, dos aliados. Desse encontro, as nações foram demarcadas da Europa. Desse encontro foi estabelecido a ONU. Hoje nós temos a ONU porque saiu desse encontro entre esses 3 chefes de governo. Desse encontro, países foram estabelecidos, governos. Então isso, de uma forma geopolítica, foi bem assim, sério, muito importante para as nações e o que vivemos até o dia de hoje. Por quê? Porque mexeu não somente com a vida das pessoas daquela geração, nas vidas das pessoas das gerações posteriores, mas eu discordo que esses tenham sido os encontros mais relevantes da história. Eu creio que os encontros mais importantes que nós podemos ver foi os encontros que nós vemos Jesus encontrando com aquela mulher simples, samaritana. A gente vê Jesus encontrando aqui com um cego que estava mendigo, prostrado à beira do caminho, ou até mesmo esse homem rico que nós damos exemplo. Foram os exemplos de encontro que foram importantes, porque não somente transformaram, mudaram aquelas vidas, mas até o dia de hoje. Nós estamos estudando, nós estamos aprendendo, e aqueles que creem nessa palavra, a sua eternidade é mudada. Então, eu creio que esses, de fato, foram os encontros mais importantes. E a gente, infelizmente, a gente encontra pessoas dentro da igreja, fora da igreja, no nosso trabalho, na nossa vida, e nós não levamos a sério, nós não, de fato, não entendemos que talvez é a oportunidade que Deus está dando para que essa pessoa tenha um encontro com Deus. É a oportunidade que nós temos para mudar a história daquela vida, não somente daquela vida, mas da vida dos seus familiares, das pessoas que estão envolvidas com essa pessoa. Nós não estamos tratando somente com uma vida. A verdade é que quando uma vida crê, muitas outras pessoas naquela casa, naquela família são restauradas. Eu tenho certeza que aconteceu com você, aconteceu comigo. Aquilo que Deus faz na nossa vida tem, de fato, desdobramentos na nossa casa. E a gente, às vezes, encontra com pessoas que a gente vai e não, de fato, não desfruta das oportunidades, a gente não valoriza como nós deveríamos as oportunidades que Deus nos dá nos encontros. E eu queria que a gente pudesse meditar em algumas verdades sobre encontros na nossa vida, tomando essas 2 histórias que vocês viram claramente. Um aproveitou o encontro com Jesus. Um foi curado, restaurado, e passou, salvo, e passou a seguir Jesus. O outro, tão pouco. Ele encontrou Jesus, mas ele não aproveitou a oportunidade que tinha. Na verdade, ele ficou irado, ele saiu triste, e a Bíblia diz que o Senhor fitou os olhos nele e o amou. Então, o resultado dos encontros também são relevantes. O resultado dos encontros também é importante que a gente possa aprender. E eu queria que a gente pudesse aprender algumas coisas sobre encontros, algumas verdades que eu queria que ficasse bem clara nessa noite na nossa vida. Primeira coisa, Deus vai promover encontros. Creia nisso. Quem crê nisso? Deus vai promover encontros na sua vida. Pessoas chaves que o Senhor Deus vai colocar para que o destino que Deus tem para você se cumpra. Deus, talvez você vai até deparar aí com um anjo, mas geralmente vai ser pessoas mesmo. Gente como eu e você, gente de carne e osso, para que você possa, de fato,
ser tratada, para que você seja tratado, para que o destino que Deus tem sobre a sua vida se cumpra. Né? Ele não vai usar somente situações, Ele também usa situações, mas juntamente com situações, o Senhor coloca pessoas chaves para que você possa se encontrar com ela, porque Deus está construindo o nosso destino, e Ele faz isso através de encontros. Você vai ver que os seus encontros, de fato, foram importantes no destino que Deus está forjando em ti. Eu me lembro das pessoas que eu fui buscar no aeroporto, e hoje tem muitos aqui que eu fui buscar no aeroporto. Antes nós não nos conhecíamos, agora nós nos conhecemos, somos parte da mesma família, né? Estamos construindo uma igreja juntos. Que coisa maravilhosa! Deus colocou destinos, encontros, para que nós pudéssemos juntos, né, ter aquilo que Deus tem para nós. É tão lindo, né, essa questão de encontrar pessoas, né? Eu estava lembrando dos encontros. Teve alguns irmãos que noivaram aqui quando suas futuras esposas estavam indo no Brasil, né? O caso do Edson, com a Fabi, o caso do Josimar, com a Deise, né? Então, é interessante, né? O Neto, que já não está mais conosco, com a Ludmila, né? E a gente, às vezes, teve a oportunidade de participar desses encontros. Muito interessante, né? A pessoa fica assim no nervosismo, uma coisa, aquele dia parece que tudo, aquele dia, né, a vida dela está concentrada naquele encontro, né, e faz tudo, e, né, foi algo assim muito interessante, né? Depois vocês podem conversar com essas pessoas, porque não foram 3 dias, não foram 3 meses, às vezes 3 anos, para se encontrar com a amada, para se encontrar com o amado. Então foi um encontro assim muito, 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 muito desejado, muito especial, mas veja bem, Deus coloca pessoas chaves na nossa vida, então nós temos que valorizar isso que Deus está fazendo. Em nome de Jesus, pense nisso. A gente tem que agregar valor nisso. Pessoas que nós vamos encontrar lá no trabalho, né? Talvez você fale assim, mas esse cara não quer nada com Deus, como que você sabe? Desde quando que você conhece o coração? Eu não conheço o coração, quem conhece o coração é Deus. A gente vê que muitas vezes o que nós fazemos é julgar de forma equivocada. Você vê que os discípulos, quando Jesus tem aquela interação com aquele jovem rico, os discípulos ficaram um pouco desapontados, porque eles perguntaram assim, então quem que vai ser salvo? Se esse cara aqui que é o top, o sujeito tem as coisas, o cara é próspero, o cara está, né, ele está por cima, né? E o Senhor Jesus saiu triste aqui, não colou, não deu liga. Pedro falou assim, mas como é que, quem que vai ser salvo então? Se esse aqui não passou? Agora, quando você vê o cego Bartimeu, e a Bíblia nem fala o nome dele, era o filho Bar, é o prefixo para filho de Timeu, estava ali, mendigando, sem expectativa na vida, mas a Bíblia fala que ele teve um encontro com Jesus. Então nós não devemos olhar o livro pela capa, nós não devemos, né, tentar de uma certa forma, porque geralmente nós erramos nesse discernimento, mas Deus sonda e conhece os corações, e o Senhor, Ele tem prazer em salvar o homem. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, gente, amou pessoas. Então, próxima vez que você encontrar uma pessoa na sua van, que vai trabalhar com você, ou você que vai naquela casa, né, limpar e encontra aquelas pessoas, e você vê que aquela pessoa não conhece nada de Deus, não faça aqui o que os discípulos fizeram, tentando calar aquele que estava clamando, aquele que estava, né, curioso para conhecer Jesus. E então como que nós fazemos com isso? Nós valorizamos cada encontro que nós temos, cada pessoa é importante. Por quê? Porque é a imagem de Deus. Cada ser humano criado é a imagem de Deus. E nós devemos amar aquilo que Deus ama. Primeira verdade é isso, nós devemos valorizar os encontros. Segunda coisa, nós temos que diferenciar. Porque tem uma coisa que a gente faz e faz muito, e eu queria que a gente pudesse passar um tempo aqui. Nós confundimos aquilo que é importante com aquilo que é urgente. Eu vou explicar. Às vezes a gente faz uma confusão enorme sobre isso. Se uma casa está queimando, é urgente.
mas o que é importante se as vidas que estão lá dentro pereceram ou não. Se tem uma casa queimando, você chama os bombeiros para que possa acudir, para fazer com que aquele fogo apague. Mas a realidade, o que é importante é aquilo que está dentro da casa, que são as vidas, se saíram, se não saíram. Então, muitas vezes nós trocamos isso, nós estamos preocupados com aquilo que é urgente e nós estamos, às vezes, deixando de lado aquilo que é importante. Aquele jovem rico, ele estava preocupado com a vida eterna, mas quando Jesus toca e coloca o dedo na ferida, você pode ver que para ele o que era importante, na verdade, era aquilo que ele tinha. E não era de fato a vida eterna. E muitas vezes nós confundimos isso. Nós valorizamos muitas vezes aquilo que é urgente e nós desprezamos aquilo que é importante. Sabe o que, gente? O seu trabalho é importante ou não? É ou não? Eu sei que é. Por quê? Porque a sua vida denota o que é importante para você. O tempo que você gasta, né, a força que você emprega, os pensamentos que você coloca, as estratégias que você traça. Mas o que é importante, na verdade, é porque você faz isso. E eu creio que você faz isso porque você quer, né, que a sua casa, a sua família receba da parte do Senhor. Então, uma diferença muito grande. Por quê? Porque o trabalho é bom, mas eu tenho certeza que nós estamos construindo e queremos deixar para a nossa geração um legado. Alguém falou, se você tivesse a oportunidade de, né, andar no tempo e você se visse no porte da sua casa, na varanda da sua casa, naquela cadeira ali, e você começasse a pensar, né? Vamos dizer que você transportou no tempo, você está agora com 70 anos, tá? Só para a gente imaginar. Será que tem alguma coisa, quando chegar aos 70 anos, que você vai falar assim, eu gostaria de mudar isso, gostaria de mudar aquilo na minha vida? Eu acho que nós temos tempo. Se essa resposta, se você você consegue olhar você com 70 anos e você gostaria de mudar e mudar aquilo, você não tem 70 anos, você é um jovem ainda, você é uma jovem, você pode começar a mudar agora, para que quando você de fato chegar aos seus 70 anos, e você de fato estiver lá, né, na cadeira com seus netos, vendo, olhando para trás na sua história, você vai poder falar assim, valeu a pena. Eu não quero mudar nada, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu entendi o que era importante, eu entendi o que era urgente, eu consegui colocar a minha casa em ordem e de fato eu consegui deixar um legado para aqueles que vieram depois de mim. A grande dificuldade, gente, é que as pessoas chegam no final da sua vida e elas querem transformar, mudar coisas e já não dá mais tempo. Por quê? Porque elas entenderam que o Senhor deu a oportunidade, Ele colocou pessoas chaves, Ele permitiu que eles estivessem em ambientes, que eles foram de fato acolhidos, para que eles pudessem de fato desenvolver aquele destino que o Senhor tinha para eles. Por isso o Senhor coloca pessoas chaves, o Senhor permite que nós tenhamos encontros, para que nós possamos de fato discernir, diferenciar isso, o que é importante, né, na minha vida e o que é urgente. Jesus sempre, nos encontros que você vai ver na Bíblia, todos eles, o Senhor sempre tratava, principalmente, com aquilo que era importante. O Senhor nunca deixou, o Senhor tocava o Lázaro para que pudesse surgir dos mortos, sim, mas o Senhor falou assim, ó, se aquele que me vê, ele já viu a ressurreição e a vida. Quando você vê ele conversando com esse cego, o cego era cego, mas ele vem e faz uma pergunta, o que você quer que eu te faça? E depois o Senhor vem e fala com ele, ó, bem, sabe o que aconteceu? Não é a sua cura em si, mas a tua fé te salvou. Quando ele encontra com Zaqueu, né? Zaqueu falou assim, ó, se eu tiver defraudado alguém, eu vou dar 4 vezes mais. O Senhor viu a atitude dele, o Senhor não estava preocupado com aquilo que era urgente, que era o quê? Talvez dar para trás aquilo que ele tinha tirado das pessoas. Mas o Senhor viu a fé que estava agindo no coração de Zaqueu, e ele fala assim, também esse aí é filho de Abraão. Você está entendendo, gente? Deus sempre levava os encontros para outro nível. E muitas vezes o que a gente faz é somente tratar da urgência do momento.
E eu falo isso por mim, porque tantas vezes no trabalho, e vocês que trabalham aqui, você sabe a pressão que é, você sabe como é que a adrenalina vai lá para cima. A gente encontra com pessoas, homens, mulheres, pessoas que vão ter uma eternidade, pessoas que vão, de fato, vão comparecer diante do Senhor, e a gente só está preocupado com a urgência do momento. Se a casa tem que estar limpa, tem que estar limpa. Se o trabalho tem que ser feito, tem que ser feito. Se o tubaifó está faltando, tem que trazer o tubaifó. E a gente trata as pessoas muitas vezes com dureza, sem entender que ali tem uma vida que precisa conhecer Jesus. Deus permite que encontremos pessoas. Deus nos dá pessoas. Mas o encontro nosso com essas pessoas, muitas vezes, não está dando o resultado para que o destino que Deus tem para aquelas pessoas seja forjado. Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? Gente, a gente não pode esbarrar em pessoas como nós temos esbarrado. Nós não podemos encontrar pessoas na nossa vida e tratar como se fosse o guarda que está ali no trânsito, ou a irmã que está me ajudando na limpeza, ou antes dessas pessoas terem uma profissão, elas são. Antes delas fazerem, elas são. E às vezes nós estamos, vendo a pessoa somente por aquilo que elas podem produzir, e não, de fato, como homens e mulheres que precisam de ter um encontro com Jesus de Nazaré. Isso, gente, isso é difícil. Porque se fôssemos nós, imagina se você colocasse na situação dessa pessoa. Deus foge destinos quando Ele faz com que pessoas chaves sejam colocadas na vida de pessoas. Então Deus, como homem e mulher de Deus, Deus está te usando, não somente para que você limpe aquela casa com toda a destreza possível, mas Ele está te usando para que você seja a pessoa-chave nessas pessoas que Deus quer que você encontre. Deus vai conectando pessoas, mas para que a gente possa de fato ser efetivo naquilo que Deus está fazendo, nós temos que ir com a consciência que eu sou um instrumento de Deus para que essa pessoa tenha um encontro com Deus. Geralmente o que nós fazemos é transferirmos a responsabilidade, como foi falado aqui nessa manhã, para a congregação, para a igreja. Deixa eu te falar algo que em alto e bom tom: a igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus de Nazaré. Quando as pessoas, eu e você, quando pessoas como eu e você, encontramos com Deus, nos arrependemos daquilo, da vida que nós estamos levando, e temos um encontro com o Senhor, o Espírito Santo de Deus vem e habita em nós, e começa um processo lindo que chama o processo da santificação. Ele tira de nós e coloca dele. É isso, gente, é isso que Deus quer fazer conosco. E Ele faz isso através de encontros. Ele faz isso através de pessoas. Pessoas que encontram, que conectam uma com a outra. E assim, através dos meus lábios, através dos seus lábios, o Senhor usa as nossas vidas para que de fato essas pessoas conheçam o Evangelho. O Evangelho é importante? Não, o Evangelho é essencial. Mas o Evangelho tem que ser falado. As boas novas têm que ser anunciadas, não pode ficar somente no meu conhecimento e no meu coração. Para que isso aconteça, nós temos que conectar com pessoas. Quem está entendendo? Está entendendo? Amém? Então, e a última coisa é que nós temos, de fato, que entender que tudo o que nós fazemos, todas as nossas lutas, todas as nossos esforços, tudo que a gente faz dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na nossa vida, tudo isso é feito para que a gente possa ter um encontro. Um encontro. Tudo aponta para só um encontro. Eu queria que o Wagner colocasse para mim lá em Mateus capítulo 25. Vamos ler a partir do 31. Preste atenção, a gente não pode sair mal desse encontro. Gente.
Esse é o encontro. A palavra do Senhor diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos encontros, a mim o fizestes. Vê como é que é sério as oportunidades que Deus nos dá. Vê como é sério como nós lidamos com situações que Deus vai colocando para que nós possamos de fato, fazer aquilo que nós temos que fazer. Uma palavra que veio ao meu coração é: nós devemos ser como que cúmplice de Deus. Quando você vê aí as pessoas, sendo acusadas às vezes, e acontece algum tipo de coisa errada, se você estiver perto daquilo que foi feito errado, eles vão te chamar de quê? Cúmplice. Você é cúmplice porque você viu, você estava presente, de uma certa forma você não participou diretamente, mas você estava lá. Em outras palavras, você foi cooperador daquilo que aconteceu. Nós precisamos de fato entender que nós somos e devemos ser cooperador de Deus naquilo que Deus está fazendo na terra. Nós precisamos ser cúmplice da obra do Eterno. Nós devemos amar aquilo que o Senhor ama, e nós devemos abominar aquilo que Deus abomina. Nós devemos nos apegar àquilo que Deus se apega, e nós devemos rechaçar aquilo que Deus rechaça. Ou seja, nós devemos estar alinhados, nós devemos estar caminhando junto e direcionados pela pessoa do Senhor Espírito Santo. E assim, gente, a gente vai estar, de fato, fazendo a vontade de Deus. Mas uma coisa a gente tem que entender, eu queria que você ficasse claro nessa noite: Deus, o Senhor que me chama, o Senhor que te chama, Ele vai sempre me colocar em situações que nós vamos encontrar com pessoas, vidas. Isso eu creio que deve ser mudada no conceito dessa geração. As pessoas são mais importantes do que coisas. Isso está sendo trabalhado no meu coração, porque principalmente nós que temos uma tendência de querer ver as coisas acontecendo, não sei se você é assim, eu sou. A gente vai com toda a força para que aconteça aquilo que a gente quer que aconteça. E às vezes são coisas boas, às vezes são coisas que são relevantes, às vezes são coisas que são necessárias, às vezes são coisas que são importantes para o momento que nós estamos vivendo. Mas para que a gente possa ver as coisas acontecendo, nós temos que passar primeiramente por pessoas. Jesus parava o que ele tinha que parar para que ele pudesse lidar com pessoas. Lembra quando aquela mulher cananeia vem, e ela estava com a filha endemoniada, e aquela mulher estava desesperada atrás de Jesus.
E os discípulos mandando ela calar, ela não parou. Até que ela conseguiu, e o Senhor para. E o Senhor vai tratar com ela. A gente não vai ver Jesus desprezando pessoas. Se o mestre que nós servimos não despreza as pessoas, se o mestre que nós servimos, que nós temos que prestar conta, ele para levantar aquele que está caído, por que nós não vamos fazer isso? Eu queria que você nessa noite, antes de você olhar para o lado, que você pudesse olhar para dentro. E eu queria te perguntar nessa noite, como você tem lidado com as pessoas? Lá no seu trabalho, lá quando a adrenalina está lá em cima, que você tem que produzir, que você tem que trazer a sua performance, que você tem que dar o seu resultado. Será que você, quando encontra com pessoas, será que você está vendo essas pessoas como filhos de Deus? Como pessoas, ou pelo menos criaturas de Deus? Pessoas que precisam de ser impactados com o poder do Senhor? Ou você está vendo pessoas como objetos? Lembra daquele cego? Como é que você está vendo as pessoas? Eu estou vendo como árvores. Muitas vezes a gente está vendo pessoas como árvores. Em nome de Jesus, que isso possa, essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite, para entregar para a igreja, que isso possa ser uma realidade na sua vida e na minha vida. Que cada encontro que você tenha daqui para frente na sua história, você possa entender que primeiramente você está encontrando com uma vida. E essa vida que você está encontrando, seja qual for as circunstâncias, seja qual for o ambiente, você tem que entender, e eu tenho que entender, que essa pessoa precisa de Deus. E você é o instrumento, você é o canal, você é a pessoa, você é a pessoa-chave que Deus estabeleceu naquele momento específico da história, para que aquela vida possa conhecer a Jesus de Nazaré, para que aquela pessoa possa entender que há esperança para ela, mesmo que essa pessoa esteja prostrada, cega, sem esperança na vida. Você é o instrumento que Deus levantou para que essa pessoa encontre com Ele. A Bíblia diz que os anjos, eles anelaram fazer essa obra, mas o Senhor entregou na minha mão, o Senhor entregou na sua mão a responsabilidade, em cada encontro que nós temos, cada oportunidade que nós temos na nossa vida, de mostrar para essas pessoas que em Cristo Jesus nós temos esperança. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.